Essa notícia ela é um caso que pode vir a trazer a situação que está no Brasil dentro dos relacionamentos entre homem e mulher por conta do Eusébio, se é que vocês me entendem. Mas eu queria abrir um parênteses aqui, porque as notícias do Brasil, cara, elas bateram um novo recorde e eu não pude deixar de comentar pelo menos um pouquinho aqui, que é sobre a notícia de que você tem elaborar uma lei para você ter cota para presidiários nas empresas privadas, cara. Meu amigo, eu leio as notícias do Brasil antes de ler as notícias do Japão, porque eu ganho motivação para ficar aqui, cara. Aí tá simplesmente intancável. Mas enfim, países que estão indo por água abaixo, não tem um que se salve. Mas infelizmente o Brasil ele tá assim, indo por água abaixo na descarga, no poço de merda. Mas bora lá, bora voltar pro Japão, porque essa matéria aqui, ela mostra que a situação referente aos relacionamentos entre homem e mulher também apresentam a mesma situação aí do Brasil com a questão do Eusébio. Por quê? Vamos ver a matéria. O título é: Pensei que você aceitaria o capitão da ANA. Para quem não sabe, ANA é a empresa aérea do Japão. Eu acho que é All Nippon Airways. Enfatiza o consentimento após tocar nas nádegas de uma comissária de bordo. A comissária, que eu conhecia pela primeira vez, fica furiosa e diz: ele está mentindo. Você vê que o título, né, dá a impressão que o cara ele tá totalmente errado, que o cara ele tava abusando ali, pegou ela ali pela cintura e já meteu a mão e aí fez o que gostaria de fazer e foi aquela loucura. Mas se você pegar a matéria na íntegra, né, e para dar aqui a referência, saiu no jornal Sankei Shimbun hoje, dia 8 de julho, às 8 horas da manhã. A situação é um pouquinho diferente, porque vejam só o que aconteceu. O cara ele foi acusado de atentado ao pudor sem consentimento por tocar as nádegas de uma colega comissária de bordo. O capitão afirma repetidamente que a mulher consentiu e se declarou inocente. A promotoria, por sua vez, pede uma pena de 2 anos e 6 meses de prisão, argumentando que o crime foi uma exploração de desigualdade de poder entre as duas partes. O que aconteceu entre os dois, que se conheceram pela primeira vez no dia do incidente? Então, aqui é a introdução da matéria. Você percebe que a situação aqui ela aconteceu repetidamente, mesmo que eles tenham se encontrado pela primeira vez. E é só depois de um tempo que a mulher foi ali e deu uma direta, e aconteceu essa parada aí. Cara, tem um negócio aqui no Japão que funciona da seguinte forma: a mulher, e eu posso dizer isso com propriedade, ela tem essa visão de querer ser puritana, querer ser a mulher que não tem nenhum tipo de desejo carnal. Isso aí é um negócio que é muito valorizado aqui dentro das mulheres. E aí geralmente fica o papel pro cara dele tomar a iniciativa sexuales, se é que vocês me entendem. E é assim, cara, é praticamente a dinâmica entre homem e mulher que provavelmente é semelhante aí do Brasil também, né? Se vocês observarem bem o que eu tô falando aqui, vocês veem que dá para aplicar no Brasil. E aqui é um negócio bem mais intenso, pelo que eu pude perceber, porque aí no Brasil a mulherada elas são um pouco mais agressivas, né? No sentido de que elas aceitam pisada na cara, aceitam tapa, sendo soco nas costas, aceitam umas paradas pesadas, né? E às vezes elas são até diretas quando elas estão a fim de alguma coisa. Aqui a lógica é um pouco diferente. A mulher ela ainda tem aquele perfil um pouco mais de tentar transmitir uma aura angelical.
E aí fica por parte do homem de tentar ir atrás e batalhar pela mulher. Só que aqui, cara, a mulher, ela foi a culpada. Porque veja bem o seguinte. Deixa eu ver se chegou na parte que eu queria compartilhar com vocês. Consentiu e se declarou inocente. Ainda não cheguei. No caminho para casa depois do jantar, várias vezes. Então é essa parte que eu quero compartilhar aqui da notícia, que é que mostra que o cara, na verdade, ele caiu numa cilada, velho. Não é que o cara foi culpado. Veja bem, considerando a cultura aqui, que pelo que eu comentei, é bem diferente aí do Brasil. De acordo com a acusação e outros documentos, o incidente ocorreu nas primeiras horas de 10 de outubro de 2023. O comandante e a comissária de bordo estavam no último voo de Haneda para Takamatsu e após a chegada jantaram em Takamatsu com outros colegas. Os dois, que se conheciam pela primeira vez naquele dia, trocaram informações de contato por volta da meia-noite e caminharam até o hotel com os colegas. No caminho, o comandante teria apalpado as nádegas da mulher diversas vezes em faixas de pedestres, dentro das lojas de conveniência e do elevador do hotel. Cara, muitas vezes. Eu pensei que tínhamos uma relação de confiança e ela não me rejeitou e estava sorrindo. Percebam nessa última frase, ela não me rejeitou e estava sorrindo. E nesses momentos ele estava ali dando uma dedada nas nádegas dela. Aí, pô, cara, se a mulher ela não falou nada, não chegou e falou o seguinte, para, que não estou curtindo. Como é que o cara ele vai sacar o que é o que? É aquele famoso do não é sim, sim é não da mulher e sim, 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 não, 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 sim. É aquela joguinho de palavras de merda. Assim, é por isso que os relacionamentos aqui pararam também. Porque eles podem cair numa situação de merda como essa aqui, ó. O cara, ele tenta jogar o jogo, né? De ir atrás da mulher. A mulher pensa, hoje eu não quero. E mete uma porrada dessa. Mete uma acusação de Eusébio. Aí você vê que a situação do Japão não tá tão diferente daí do Brasil em algumas situações aí das dinâmicas de relacionamento entre homem e mulher. Aí, voltando aqui para a matéria, o capitão respondeu com segurança às perguntas sobre consentimento no tribunal, mas quando questionado pelo promotor, confiança significa que é aceitável tocar nas nádegas de alguém? Ele admitiu ter tocado, dizendo, pensando bem, acho que foi assédio mesmo. Então, você viu que o promotor ele lançou aqui uma pergunta que eu achei meio nada a ver. Confiança significa que é aceitável tocar nas nádegas de alguém? Pô, cara, se alguém te pergunta isso, o que você me responde? Você tem confiança na pessoa, você aceita que a pessoa toque em suas nádegas? Considerando que o relacionamento entre homem e mulher, quando você tem confiança um no outro, no ponto de você ter o intuito de fazer um coito, obviamente você tem essa permissão. E sendo que a mulher ela permitiu muitas vezes isso e gerou de fato uma confiança, o cara ele se sentiu no poder de fazer o que ele queria, de ir cada vez mais fundo e de repente até lançar um convite para um coito. Mas não, né? Aí esse promotor aí você tem que ver se ele é um homem ou mulher, porque você sabe muito bem que a mulher ela vai tentar puxar a sardinha pro lado da mulher. E se for um promotor homem, você sabe muito bem com que tipo de homem a gente está lidando. O famoso feminista ou o cavaleiro branco. Você tem esses caras aqui também. E aí ele acabou sendo pressionado ali, não soube como explicar. Você vê, o japonês aqui, cara, ele é uma figura que ele não tem o conhecimento que a gente tem aqui dentro da nossa bolha. Ele é um cara muito inocente, ele cai em umas armadilhas e um jogo de argumentação
que é muito fácil de você sair, cara. Você tem uma sociedade aqui no Japão que ele é muito inocente diante desse lado nefasto feminino. Eles não entendem que a mulher, ela também possui desejo, que ela também joga um jogo perigoso e que ela pode te ferrar a qualquer momento. Falta um Dom Sandro aqui no Japão para a galera começar a acordar e ter a noção do que significa você jogar o jogo dos relacionamentos aqui numa sociedade que favorece demasiadamente a mulher, no nosso famoso ginocentrismo. Porque o cara, para ele ter caído nessa cilada, meus amigos, é falta de muito conhecimento sobre o que acontece no mundo dos relacionamentos. Então, por isso que eu falo, quem domina esse assunto e domina o japonês, o cara ele consegue abrir o mar aqui como Moisés e fazer o povo japonês acordar para a vida. E aí sim a taxa de natalidade vai para o espaço, porque, convenhamos, né? Você não ter o conhecimento já tá assim. Imagina quando você perder essa inocência e saber que o bicho mulher, ele também é um ser maléfico, ele também tem desejo sexual, ele também atua de uma forma muitas vezes mais manipuladora do que o homem. Porque enquanto a gente tá ali fazendo nossas jogadas, pensando sempre um passo à frente, as jogadas sociais da mulher é sempre pensando de 10 a 15 passos à frente do que o homem. A mulher ela é muito mais estratégica quanto suas relações sociais. Ela acaba tomando uma ação que ela sabe que o homem vai realizar outra ação e a partir daquela ação ela já sabe fazer A, B e C de acordo com o resultado que ela quer no futuro. E o cara que ele não tem essa percepção de que a mulher ela age dessa forma, ele é manipulado muito facilmente. Eu percebo minha esposa fazendo esses joguinhos e eu sei quando ela quer me manipular para um lado ou para o outro. Eu nunca falei sobre isso diretamente com ela, porque eu quero dar esse gosto para ela achar que ela está no poder. Mas quando eu percebo que eu não quero ir para um lado que ela está indo, aí tem conflito. E aí, bom, aí tem discussãozinha, mas eu consigo me virar, mas eu consigo perceber diante das experiências e de leituras que eu já vi a respeito dos jogos entre homem e mulher. Então, o japonês que ele cresce numa escassez tremenda, que você tem escolas que são próprias só de homem, só de mulher, que ele não tem tanto contato com o sexo oposto. Acontece isso, o cara ele fica muito faixa branca, ele não entende o que a mulher faz, como é a natureza dela, e ele cai, meu. Cai igual um patinho, como esse rapaz aí. Fica só pelos atos naturais, né, pela natureza humana, de que o homem que corre atrás e a mulher que banca a inocente. E ele não tem a malícia de perceber essa parte profana da mulher, o profano feminino. Então essa é a notícia referente ao Japão de hoje. Considere se inscrever no canal, dê um joinha para fortalecer e até o próximo vídeo, caras. Falou!